quero comentar sobre essa fatalidade. Longe de ser profeta nessa casa, deputado Sérgio Majeski, longe de adivinhar as coisas que possam acontecer, mas presumir o que vai acontecer no Espírito Santo, acho que qualquer cidadão capixaba já tem a possibilidade disso. Tendo em vista que na semana passada, na última terça-feira, sobre o meu protocolo na Comissão de Defesa do Consumidor, eu protocolei um pedido de audiência pública para trazer aqui os diretores da Eco 101, dessa empresa irresponsável que toma o dinheiro do capixaba e não cumpre com os seus compromissos. 23 vidas foram perdidas no trágico acidente na BR-101, no município de Guarapari. Acredito que todo o país, o mundo ficou chocado. Precisamos constatar se realmente foi um acidente. A Eco 101, até o momento, descumpriu vários termos do contrato firmado desde 4 anos atrás. Dos 19 quilômetros que deveriam ser duplicados até o mês de maio deste ano de 2017, nem 1 metro até o momento foi concluído. A balança do pedágio de Viana, que deveria estar funcionando desde 2016, não está em operação. Se essa balança estivesse funcionando, eu pergunto aqui às senhoras e senhores, esses 11 quilos, essas 11 toneladas, deputado Anivaldo dos Anjos, em excesso nesse caminhão, não teria talvez provocado o acidente com os pneus carecas que levou à prisão do empresário. Mesmo com a fiscalização, seja de responsabilidade da NTT e da Polícia Rodoviária Federal, desde 2013 esta balança não funciona. E aí nós temos que fazer a pergunta, cadê essas instituições? Agora, com o acidente da Eco 101, esta empresa informou que desde 2014 as obras de reforma da balança estão paralisadas. O posto de fiscalização da NTT, que é de suma importância, também não está funcionando. Segundo o levantamento do Tribunal de Contas da União, não tem nem perspectiva para que volte a funcionar. Das 12 passarelas que deveriam estar prontas, pasmem, senhoras e senhores, até maio deste ano, somente 4 estão concluídas. Em contrapartida, a mão no bolso do cidadão capixaba e de quem passa pelo Espírito Santo não para de ir até o final. Os pedágios aumentam rigorosamente pelo contrato firmado. Como que se pode cumprir o contrato somente de uma parte, deputado Euclédio Sampaio, e não cumpre da outra? E essa rodovia Eco 101, que só sabe arrecadar, tem colui com a Rodovia do Sol. São empresas, o sócio majoritário é o mesmo das duas, tudo sob a conivência estatal, senhores deputados, porque o Estado não toma providência nenhuma com essa quadrilha, e eles agem no país todo. E eu quero parabenizar o Ministério Público de Contas que teve coragem, porque essa casa até hoje nunca teve coragem de se posicionar. O governo do Estado muito menos, senhor presidente. E aqui, pasmem, um dos sócios dessas empresas que administra a Rodovia do Sol é sócio do deputado, o ex-deputado Henrique Alves, esse que foi preso na operação Manos. Observem bem o tamanho da gravidade e o tamanho da corrupção que esse Estado está atolado, com a conivência do governo do Estado. Que ganham a licitação e que usam da demora da burocracia, das dificuldades impostas pelo próprio governo, para poder não fazer as obras que estão estabelecidas em contrato. E fazem mais. Não pagam, deputado Freitas, os valores que são necessários para o licenciamento e querem cobrar licenciamento sem pagar as taxas que são devidas e que qualquer outro que tivesse que tirá-las teriam também que estar pagando. Mas não querem dão e se escondem atrás da burocracia, alegando que não têm o licenciamento e por isso não começam a obra, mas não pagam as taxas para ter o devido licenciamento. Toda essa mazela, felizmente, abriu o olho de nossa bancada federal, que vai pedir uma criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as concessões rodoviárias do país, em especial a nossa, aqui da Eco 101.
denunciar a concessionária Eco 101 ao Ministério Público Federal e realizar uma audiência pública entre a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a ANTT, para poder estar discutindo este problema dos atrasos na duplicação da BR-101 e das obras que estão previstas no contrato. Porque, pasmem, nós estamos no Brasil, e no Brasil acontece tudo. Nós estamos vendo aí as mazelas, a corrupção, a lama que se envolveu a Câmara Federal, que se envolveu o governo federal, uma lama de corrupção. E pasmem que só no Brasil, porque um contrato de uma concessionária que não cumpre com suas obrigações, deputado Freitas, não pagou ao IBAMA a taxa de licenciamento de 169 mil. Como é que quer o licenciamento se ela tem que pagar a taxa? Eu vou te dar um tempinho. Não pagou e ela recebe fatura por dia, deputado, 500 mil reais. Que mesmo ela não cumprindo o contrato e não fazendo as obras, a Eco 101, para deixar bem claro de quem a quem estou me referindo, tem um aumento no pedágio acima dos valores da inflação. Isso é Brasil e nós não podemos nos conformar. Nós não podemos nos conformar com uma mazela dessa. Há muita gente que trafega no trecho da BR-101. Hoje, trafegar na BR-101 realmente é colocar a vida em risco. Haja vista a quantidade de desastre que tem havido nesta BR. E eu não consigo entender, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, por que ainda esse consórcio da Eco 101 anda a passo de cágado. Eu estou bem lembrado que participei de algumas audiências no início desse consórcio, acreditando que a coisa ia deslanchar, e alguns deputados também participaram, como o deputado Ferraz. Isso tem aproximadamente quase 4 anos, tem mais de 3 anos, vai para 4 anos. E o que a gente vê nesse trecho entre o Rio e a Bahia, ligando a 101? Ali só tem praça de pedágio. São 7 praças de pedágio, cobrando de forma estratosférica todos aqueles que ali passam, deputado Freitas. E o que nós gostaríamos de ver e de sentir é que a estrada, a BR-101, ela realmente estivesse sendo aberta conforme o contrato. Nós vivemos momentos difíceis, tristes, onde os capixabas foram solidários e todos nós muito entristecidos com o acidente que ocorreu ali em Guarapari, que vitimou mais de 20 pessoas. Mas além de ser solidário, deputada Eliana, além de ser de fazer essa reflexão, nós temos que cobrar providências. E este parlamento está fazendo este debate sobre a duplicação da BR-101. A Eco 101, que é concessionária autorizada, que arrecada R$500 mil por mês, que cobra o pedágio, que precisa fazer a duplicação. Nós sabemos que a duplicação diminui os índices de acidentes. Nós sabemos que nós teríamos uma divisão de pista e é inadmissível aceitar que os capixabas e as pessoas que transitam pela BR-101 possam passar por essa situação de risco diariamente. E aí, deputado Enivaldo,
eu queria fazer aqui um registro. Certa vez, o governador Paulo Artung corretamente reuniu os deputados estaduais, a bancada federal e toda a diretoria da Eco 101 lá no Palácio Anchieta. Eu participei. E o objetivo era justamente conhecer o cronograma de ações, as obras, por parte da Eco 101, que é quem tem a obrigação e a responsabilidade de fazer. E eu lembro de uma cena muito preocupante. O senador Magno Malta, que é extremamente atuante, todos sabemos disso, corajoso, ele pede a palavra e faz, entre outras, a seguinte citação: esse pessoal da Eco 101 não obedece ninguém, eles não seguem a ordem de ninguém, eles são queixo duro. E eu fiquei assustado com aquilo. Se não obedece e não atende a bancada federal, os senadores, os deputados federais, a Assembleia Legislativa, que teve uma comissão especial para discutir o assunto, vai obedecer quem? Mas tem que obedecer sim. O Estado tem que se fazer presente, o poder público tem que se fazer presente. É uma concessão, e se é concessão, existem regras, e regras que precisam ser cumpridas. E se nós não fizermos esse debate aqui na Assembleia Legislativa, nós estamos sendo omissos, e omissão é crime. A BR-101, que corta o estado do Espírito Santo, nosso querido estado, em 450 quilômetros aproximadamente. E esse debate mais acalorado, mais veemente, se dá muito em função de uma tragédia, a maior da história da BR-101 no estado do Espírito Santo, que ceifa até agora 24 vidas. E aí, essa bandeira, eu penso que ela precisa evoluir. A bandeira dos investimentos do governo federal no estado do Espírito Santo. A BR-101, ela é uma BR federal de longa data que precisava ser duplicada. O governo federal fez vistas grossas com o estado do Espírito Santo há algumas décadas. Todo o investimento em infraestrutura, todo investimento macro que os capixabas, os espírito-santenses dependem, é olhado ou margeado do binóculo do governo federal. O nosso aeroporto foi uma história de 2 décadas, parece que agora será concluída. A 262 padece há mais de 3 décadas, uma das estradas mais violentas do nosso país, ligando o Espírito Santo a Minas Gerais. A 262, junto com a 381, são as duas estradas mais violentas desse país. E o governo federal deixa à margem. E a BR-101, depois de tanta reivindicação, o governo do estado joga nas costas do povo brasileiro, mas de forma muito particular e um peso muito maior nas costas nossa dos espíritos santenses. A BR-101, ela não é da Eco, a estrada é do governo federal, é uma concessão que tem um contrato homologado e assinado, e uma vez ferindo cláusula, artigo daquele contrato, pode ser punido, pode ser descontinuado, mas por quem? Pelo governo federal. Através de quem? Através da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, que pode ser, é a agência reguladora do contrato. A BR não é da Eco 101, e é muito cômodo para a Eco descumprir cláusulas do contrato e ainda ter endossado o aumento ano a ano pela ANTT, que permite e que concede o aumento do pedágio, o chumbo grosso nas costas dos capixabas. Então não dá para esquecer a ANTT, muito ao contrário, se a carreta estava trafegando com peso acima do permitido, as balanças continuam de responsabilidade da ANTT, que ficou 10 dias aferindo a balança no município de Linhares.
E agora ontem foi preso 2 carretas, todas duas com 35 toneladas de sobrepeso, que passou por Linhares. A NTT ficou 10 dias aferindo aquela balança. É muito cômodo para a NTT perceber que nós estamos aqui falando da Eco. Se os terrenos às margens das rodovias já são do governo federal, por que não fazer o regime diferenciado para os licenciamentos, para segmentos e, inclusive, para a sequência das obras com maior celeridade, que certamente minimizariam a quantidade de vidas ceifadas ao longo das margens, ao longo das rodovias federais do nosso país. É uma falta de respeito com o cidadão e ficou a sugestão colocada para a mesa diretora, para que um regime diferenciado, tanto de preço, licitação e licenciamento, seja feito para as duplicações da BR, porque não é justo também nós do Espírito Santo pagarmos um pedágio tão caro e não termos os nossos serviços recebidos pelos cidadãos com a qualidade que nos é devida. Inadmissível o que acontece hoje com o cidadão do povo do Espírito Santo que tem o seu veículo roubado ou furtado. A Secretaria de Segurança Pública alega que a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos funciona 24 horas, mas é uma mentira. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos funciona apenas em horário comercial. E fica o cidadão que é assaltado e que tem o carro levado à mercê de aonde fazer o seu boletim de ocorrência. Quando ele tenta fazer um boletim de ocorrência nas delegacias que estão funcionando 24 horas, ele recebe a confirmação que esse veículo vai ter restrição de furto e roubo de veículo, mas isso não acontece. Não acontece. Automaticamente não acontece, precisa ser levado para a delegacia especializada, que ela não está funcionando. Ontem, conversando com membros do sindicato dos investigadores e de policiais civis, eles falam que está fechada, não funciona 24 horas por falta de pessoal. É inadmissível porque eu mesmo cobrei do secretário de Segurança, André Garcia, um trabalho específico no roubo e furto de veículos aqui no nosso estado, que aumentou consideravelmente depois da greve da segurança pública, da paralisação da Polícia Militar em fevereiro, e pouco foi feito num mutirão para que a gente pudesse diminuir a onda de assaltos como esse, a roubos de veículos, que vitimou o menino Vitor lá em Cariacica. Estou aqui nessa tribuna para fazer uma defesa da nossa emenda a 78 em relação à lei de diretrizes orçamentárias. Senhor presidente, na verdade, a minha vontade é que eu não precisasse investir esse tempo para defendê-la, tendo em vista que acreditava que a Comissão de Finanças, por unanimidade, estaria acatando a nossa emenda 78, que trata, senhor presidente, vejam nossos capixabas, até o final do mês de fevereiro, o Poder Executivo, o Governo do Estado, através do secretário de Estado da Fazenda, apresentará na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, em audiência pública, um plano de metas de combate à sonegação fiscal, por setor, explanando a atuação fiscal do Estado com a adoção de ações de mitigação dos tais índices, através de metas anuais. Qual o bicho de 7 cabeças tem nisso? O que tem a mais além escrito aqui? Qual o papel do Poder Legislativo? Olha, nós estamos dando uma alternativa a mais para o governo do Estado acertar. Nós estamos dando uma condição para esse governo não errar com corrupção. A secretaria responsável pelas metas fiscais, a secretaria responsável pela arrecadação do governo, a secretaria responsável pela receita do governo do Estado do Espírito Santo é a Secretaria da Fazenda. Esse já é o 3º secretário, só nesse governo. Será que ele é tão competente assim que não precisa de orientação desta casa? Nós até ouvimos boa informação do secretário, mas espera lá. Ele precisa chegar para uma secretaria para também orientar um governador. Eu gostaria, em nome do governo, de
agradecer a solidariedade dos nossos colegas deputados, das nossas colegas deputadas que votaram em favor da LDO neste momento. Digo isso porque nós estamos num processo de condução do Estado que requer bastante responsabilidade, e essa responsabilidade só se dá de maneira solidária com cada um dos deputados e deputadas. Eu quero também, neste momento, defender as posições do presidente da Comissão de Finanças e relator das emendas aqui no plenário, o deputado Dari Pagum, no que diz respeito à emenda apresentada pelo nobre deputado da Vitória e no que diz respeito à emenda apresentada pelo nobre deputado Sérgio Majeski. No que diz respeito à emenda apresentada pelo deputado da Vitória, o que acontece é a defesa do nosso relator, com a qual eu concordo, é que ao expressar as metas, quais setores serão alvo de investigação e combate da sonegação fiscal, nós estaríamos alertando os possíveis sonegadores. Então nós daríamos excesso de transparência neste caso, porque a estratégia seria revelada antes do fato ocorrido, o que poderia fazer com que os possíveis sonegadores tivessem precaução nas suas atividades ou fizessem a sonegação de maneira que fosse mais difícil a sua apuração. Então, por isso, nós concordamos com o deputado Dari Pagum na confecção do seu relatório e por isso fizemos o acompanhamento do voto como foi solicitado pelo presidente da Comissão de Finanças, deputado Dari Pagum. No caso da segunda emenda do deputado Sérgio Majeski, que tem uma nobre luta em defesa da educação, sobretudo na aplicação de seus recursos, nós temos duas questões a discutir. Uma do mérito jurídico, que é aqui debatido pelo deputado Sérgio Majeski, como se o direito não tivesse hermenêutica, como se houvesse uma verdade apenas e que essa verdade não pudesse ser contraposta por nenhuma pessoa, porque ela já é definida. E isso não é verdade. Existem diferentes interpretações e aqui há uma interpretação diferente no campo jurídico. Por quê? Porque no artigo 70, que fala no que é possível ser pago, trata de servidores. Servidores, para efeitos jurídicos, são considerados aqueles na ativa e inativos, para várias esferas e para vários segmentos. Então, o Tribunal de Contas, a quem não cabe o julgamento de dignidade por apenas um parlamentar, mas que tem feito um belíssimo trabalho e tem mudado a sua imagem ao longo do tempo, tem trabalhado para dignificar o seu exercício na atividade da análise de contas. Então, nós aqui temos este caso delegado ao Supremo Tribunal Federal, motivado pelo deputado Sérgio Majeski, que dará o veredito final sobre essa questão. Nossa interpretação vai ao encontro da interpretação que o nosso relator, presidente da Comissão de Finanças, deputado Dari Pagum, proferiu. A outra questão é a questão do mérito financeiro. Nós teríamos que, no orçamento público estadual, realocar aproximadamente 400 milhões de reais para cobrir a rubrica previdenciária. Nós estamos com dificuldades extremas em áreas que os nobres deputados vêm aqui denunciar constantemente, como segurança pública, saúde e etc., porque os nossos problemas são muitos. Não significa que não haja esforço e de que não haja empenho e que não haja uma estratégia para diminuir os nossos prejuízos ou nossos passivos, mas é verdade que nós temos muitas dificuldades. Nós entramos com esse processo lá na PGR sobre essa questão do mau uso do dinheiro público e nós já temos o parecer, como eu disse, da própria PGR e da própria AGU, da Advocacia Geral da União, faltando agora a ministra Rosa Weber dar o veredicto. Olha só, se esta interpretação dada, que o artigo 70 da LDB, ele diz que o dinheiro do MDE pode ser utilizado para remuneração de profissionais. Ora, aposentadoria e pensões não são remunerações de profissionais,
São aposentadorias que as pessoas recebem depois de ter contribuído. Não, o dinheiro, deputada Eliana, de pensão e aposentadoria devem vir dos fundos previdenciários. Você não pode, porque então eu poderia justificar, então, tirar o dinheiro da saúde para pagar a aposentadoria de médicos e enfermeiros. Ora, isso é uma coisa completamente ilógica. E se tivesse lógica a resolução do Tribunal de Contas e naquilo que se amparou o presidente da Comissão de Finanças, todo ano aumenta o número de aposentados. Então significa que todo ano vai haver um uso maior do MDE para fins de aposentadoria. Aqui, basta você pegar os orçamentos dos últimos 6, 7 anos e você vai ver isso. Quando começa a se fazer isso, lá em 2004, se jogava a contabilidade de pensionistas e aposentados na conta da educação, mas os 25% estavam resguardados. A partir de 2011, com o crescimento de pensionistas e aposentados, começou a entrar nos 25%. Então o governo dizia assim, olha, eu estou investindo na verdade 28%, mas estava investindo na verdade em MDE 24%. De lá para cá, só foi caindo o percentual efetivo usado no MDE, ou seja, na manutenção e desenvolvimento da educação, a ponto de que este ano isso deve cair para 18,5%, quer dizer, dos 25% que deveriam ser investidos efetivamente em educação, vão ser investidos apenas 18,5%, porque o resto vai ser usado para pagamento de aposentados. Toda essa argumentação, ela cai por terra. E ainda que deixasse alguma dúvida, manutenção e desenvolvimento da educação. O artigo 70 e 71 da LDB deixam claros, esse dinheiro deve ser usado naquilo que promove o desenvolvimento da educação. Claro que todos aqueles que prestaram serviços à educação precisam ser aposentados e garantidos os seus direitos. Mas isso não pode ser feito usando o dinheiro do desenvolvimento da educação. Como eu estou dizendo, é claro, manutenção e desenvolvimento da educação, e a conceituação da própria LDB vai dizer logo no início, o dinheiro deve ser usado para promover o desenvolvimento e a melhoria da educação. E quero falar de uma matéria, deputado Marcelo Santos, que a gente debate desde 2003, quando no início do nosso primeiro mandato, que é o aquaviário. Fiz um pronunciamento aqui a semana passada e hoje, para minha grata satisfação, já que o governo do estado não dá prioridade ao aquaviário, eu vejo aqui no jornal A Gazeta, prefeituras dão primeiro passo para o aquaviário. E quero chamar a atenção dos senhores, o aquaviário é uma questão maior do que, deputado Sandro, do lucro dos empresários. É uma questão social, é uma questão de saúde, uma questão de mobilidade urbana, deputado Eric. Numa cidade onde tudo é engarrafado, vai diminuir o aquaviário, diminuir a poluição, deputado Jamil Malini, diminui, melhora a mobilidade urbana, até a saúde. A pessoa fica estressada nesse trânsito caótico que é da Grande Vitória. O turismo é muito importante e nós sabemos que existe uma beleza natural magnífica aqui na Grande Vitória. Mas eu estou falando sobre transporte aquaviário de passageiros. Se faz necessário porque ele não vai disputar com o rodoviário. Eles vão interagir, eles se completam e naturalmente teremos que ter o suporte do governo do estado. É claro que nesse momento de crise, falar em subsídio de passagem já aperta o coração de quem administra o cofre público, seja de um município, no caso nosso do estado e da União Federal. E aí, debater esse tema agora, talvez ele levasse um pouco mais de tempo, e é isso que, como presidente da Comissão de Infraestrutura, eu tenho feito. De aproveitamento do refri.